A medida provisória 979 de 2020, a chamada medida provisória dos reitores, é uma das mais efêmeras de nossa história. Mal entrou em vigor, foi logo revogada. Apesar de sua vida curta, ela deixa para a gente lições muito preciosas em matéria de direito constitucional, exatamente por se situar nas fronteiras entre o jurídico e o político. E é exatamente neste campo que a técnica constitucional, o conhecimento da Constituição, pode produzir resultados mais úteis quanto ao caminho que a gente deve seguir nesse momento tão conturbado da nossa vida social e política. É claro, a questão desperta diversos campos de interesse. Eu vou tratar no nosso vídeo de hoje de dois aspectos que eu considero aqui bastante relevantes. O primeiro deles, que instituto é esse da devolução? Se ele existe, se ele é sustentável juridicamente. E um segundo aspecto, se existe a alegada violação à Constituição Federal de 1988 pela medida provisória e, em existindo, em que consiste esta violação. Então vamos lá. Quanto ao primeiro aspecto, o presidente do Senado, numa decisão inusitada, resolve devolver a medida provisória ao Palácio do Planalto. A decisão é inusitada, mas não é inédita. Pelo menos 3 outras medidas provisórias ao longo de nossa história já foram devolvidas ao Planalto. Mas por que ela é inusitada? Porque o caminho normal é o que estabelece a Constituição no artigo 62 e seus vários parágrafos, sobretudo parágrafo 8º, 9º e seguintes, e é regulamentado pela resolução de 2002 do Congresso Nacional, que trata da tramitação das medidas provisórias. Existe um trâmite a ser seguido. Que trâmite é esse? Uma vez expedida a medida provisória, que é um ato normativo com força de lei, se equipara a lei, mas lei não é, imediatamente o presidente submete a medida provisória à apreciação no Congresso, a enviando ao presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. Ele, então, constitui uma comissão mista e, uma vez expedido o parecer por essa comissão mista de deputados e senadores, inicia sua tramitação para fins de votação, primeiro na Câmara dos Deputados e depois do Senado Federal. Nesse caso, o presidente do Senado não submeteu a apreciação nem da comissão, nem das casas legislativas e deliberou por bem devolver a medida provisória ao Planalto. Juridicamente, se a gente bem for analisar, o que ele ali está exercendo é um controle preventivo de constitucionalidade. A questão que se coloca é: ele tem competência para exercer esse controle preventivo de constitucionalidade? Veja que interessante. O que é o controle preventivo de constitucionalidade, Jean? É a verificação da compatibilidade entre o projeto de lei ou de norma que está em tramitação, portanto, ainda não teve a conclusão do processo de tramitação realizado, ainda não se concluiu esse processo, e em meio a ele se verifica se esse projeto atende aos ditames constitucionais, isto é, se é compatível com a Constituição, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo. Autores renomados, como Marinoni, por exemplo, sustentam que não é possível um controle preventivo porque todo controle pressupõe a violação e, nesse caso, ele se manifesta sempre de forma repressiva. Mas quando a doutrina tradicional trata do controle preventivo, está levando em consideração o controle que se realiza antes de que seja ultimado o processo de elaboração, o processo legislativo no Congresso Nacional. Então, se for após esse processo legislativo, a norma já está em vigor, o controle é preventivo, se for antes, é repressivo, se for antes, o controle é preventivo. Quem realiza esse controle preventivo no Brasil, Jean? É o Congresso Nacional e o Presidente da República. O Judiciário pode fazê-lo, Jean? O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no seguinte sentido: se se trata de projeto de lei, só é possível esse controle se a lei, o projeto de lei, violar a Constituição em seus aspectos formais. Se, por exemplo, tivesse sido feita uma proposta de lei por uma autoridade que não é competente para iniciar o processo legislativo.
Se trata de proposta de emenda à Constituição, aí neste caso é possível, tanto em razão de uma violação material, isso é, do conteúdo da Constituição, quanto de sua forma, por exemplo, o procedimento, a legitimidade para deflagrar esse processo. Jean, mas tu disseste que esse controle pode ser exercido pelo Poder Judiciário. Sim, em caráter excepcional, o Supremo tem admitido nestas duas hipóteses esse controle. Mas no caso da MP 979/2020, quem realizou o controle foi o presidente do Senado. Ele tem competência para isso? Tu já disseste que o Congresso Nacional pode exercer esse controle preventivo, mas nesse caso não foi o Congresso, foi o próprio presidente do Senado. E aí há razões para se sustentar que ele não tem a competência para exercer esse controle de constitucionalidade. Aqui eu trago como referência para os senhores a ADI 4029. Essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela não trata exatamente deste caso, mas de um caso anterior em que o relator não submeteu à comissão mista que deve ser constituída, prevista na Constituição, para analisar previamente as medidas provisórias, e submeteu logo o projeto de lei, a medida provisória que estava em tramitação no Congresso, à aprovação do plenário. E o que o Supremo ali entendeu? E essa previsão estava amparada na norma, na resolução de 2002, que regulamenta a tramitação das medidas provisórias. E o que entendeu o Supremo? E aí é possível extrair desse precedente uma orientação importante para esta análise que nós estamos aqui desenvolvendo. O Supremo entendeu que quando a Constituição estabelece que é a comissão que deve emitir esse parecer, que a tramitação deve por ela passar a medida provisória, estabelece ali um procedimento inafastável que não pode ser suplantado nem mesmo pela decisão do plenário. Exatamente para evitar decisões assodadas, precipitadas, decisões ali tomadas no calor das situações, no calor das emoções. Por conta disso, o Supremo entendeu que a passagem desta norma pela comissão é do processo legislativo da medida provisória e ele é inafastável, ainda que se tenha a decisão do plenário a posteriori. Por conta disso, a previsão desta resolução foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Se adotarmos as mesmas razões deste precedente a este caso da medida provisória 979, nós não teremos dificuldade para compreender, primeiro, que não existe este instituto, não há previsão deste instituto da devolução, nem na Constituição Federal, nem nessa resolução de 2002. Em nenhuma delas há essa previsão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se baseou na previsão do regimento interno do Senado, que assegura ao presidente a prerrogativa de impugnar a tramitação de normas que violem a Constituição Federal. Contra a decisão do presidente, veja que lá tem impugnação, não tem devolução. Contra a decisão do presidente, cabe recurso ao plenário da casa respectiva. Então, com base neste fundamento, ele devolve a medida e também dentro da com base nessa perspectiva de que ele tem a competência baseada nesta norma e dentro da ideia de que a medida provisória violou a Constituição Federal, ele devolveu a medida provisória ao Palácio do Planalto e aqui na nossa análise ele não tem, nesta perspectiva, a previsão nem na Constituição nem na norma. Esse é um instituto que está sendo criado num precedente legislativo, que é uma novidade que nós reputamos inconstitucional. A Constituição é clara, existe um trâmite a ser seguido, existe um procedimento. O ideal, cumprindo essas normas, é que a medida provisória seja rejeitada na comissão ou então, claro, no próprio plenário. E há um detalhe aqui importante. Se nós bem atentarmos, o que revoga, o que faz com que deixe de existir uma medida provisória? Só existem dois instrumentos jurídicos. A sua revogação, ou, segunda hipótese, que ela perca a sua validade em função do decurso do prazo e a sua não aprovação no Congresso Nacional. Isso significa que
o presidente do Senado, ao devolver a medida provisória ao Planalto, ele apenas está subtraindo dos seus pares, dos congressistas, a possibilidade de apreciar a medida provisória. Mas ele não está lhe retirando a vigência. Não retira da norma o seu vigor. Por que não, Jean? Porque essa medida provisória vai continuar em vigor até que ela seja revogada ou até que ela que ela tenha um decurso do seu prazo, 60 dias prorrogáveis por mais 60, expirado no Congresso Nacional. Então veja que interessante. No caso da medida provisória 979/2020, isso não se verifica, isso não tem tanta utilidade, porque o presidente acabou revogando no mesmo dia. Suponha que o presidente não tivesse revogado, a medida provisória continuaria em vigor. Veja que situação curiosa e interessante. E o segundo aspecto que é importante que nós analisemos é o aspecto que diz respeito à violação à Constituição Federal. O artigo 62 estabelece que a medida provisória precisa ser relevante e urgente. Lembre-se de que a lei não precisa ser nem relevante nem urgente, mas a medida provisória tem. Por quê, Jean? Porque ela inverte a lógica do processo legislativo. Como ela inverte a lógica, ela já coloca nas mãos do presidente o poder de criar uma norma que imediatamente interfere na vida social, criando ou extinguindo direitos. Ela coloca isso em caráter excepcional e submete ao Congresso Nacional a imediata avaliação desse projeto que estiver em tramitação. Então, a medida provisória assume um caráter de excepcionalidade que é traduzido não só pelo seu procedimento especial, como também pelo fato de que ela precisa ser relevante e urgente. Analisando a medida provisória 979 de 2020, eu não vejo tanto problema quanto aos requisitos formais. Me parece tanto relevante quanto urgente. Relevante pela matéria, urgente pelo contexto de pandemia, eu acho que entendo que não há aqui violação à Constituição Federal. Há, entretanto, violação ao conteúdo da Constituição. Por quê, Jean? Porque o artigo 207 da Constituição ele é claro ao estabelecer a autonomia universitária como sendo uma das balizas da educação brasileira. E assim foi estabelecido. Não foi à toa, o Constituinte tinha preocupação em suprimir determinados efeitos deletérios que o nosso histórico recente havia deixado, especialmente pelas intervenções militares no campo da ciência, e aí a Constituição estabelece e blinda as universidades da interferência política ao lhes assegurar autonomia para gerir o ensino, a pesquisa e extensão e suas questões internas, suas questões administrativas. É por isso que as universidades, em regra, são autarquias ou fundações que gozam de autonomia. A autonomia é essa reconhecida e protegida, tanto no campo da doutrina quanto da jurisprudência. A medida provisória, ao desconsiderar essa autonomia e passar a designação, nomeação de reitores para uma escolha a ser realizada unicamente pelo ministro da Educação, sem considerar a comunidade acadêmica, sem sombra de dúvidas, ela viola essa autonomia. O argumento da pandemia e da urgência não convence, não impressiona, principalmente porque nós temos mecanismos hoje, aos mais diversos, para que, sem a presença física, consigamos levar adiante pautas importantes, como todas as assembleias legislativas do país, todas as câmaras de vereadores e o próprio Congresso Nacional tem se valido desses mecanismos para votar projetos de lei extremamente importantes. Projetos de lei extremamente importantes. Então veja que nesse aspecto há uma violação à Constituição, sem sombra de dúvida. Se ela tivesse passado essa medida provisória, seguramente ela seria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Pessoal, eu sou o professor Jean Nunes. Me acompanhe, me siga nas redes sociais, deixe aqui no feed suas dúvidas, seus comentários e a gente retorna logo em seguida com um novo vídeo para tratar de mais um ato que, como esse, está na fronteira entre o jurídico e o político. Abraço!